Na disciplina de técnicas integradas, hoje nós vamos ver o porte da empresa, tá, pessoal? Que é muito importante. Essa aula de hoje, ela é bem importante para você que pensa depois em investir numa empresa, numa microempresa, ou até mesmo ser um MEI, ou ter uma empresa de pequeno porte, médio porte ou grande porte. Ela é bem importante. Vamos lá para os objetivos da aula. Primeiro, vamos entender o que significa porte de empresa e como que ela é definida. Também vamos diferenciar o que é uma microempresa, um MEI, no caso, ou uma empresa de pequeno porte, de médio porte, grande porte também. Reconhecer como que o porte ele vai influenciar no faturamento, também no número de funcionários e nas organizações legais. Também o relacionamento do porte com a empresa no planejamento. Na hora de fazer essa empresa ser maior, crescer, ter um negócio, expandir, ter algumas filiais também. Tá? É isso que a gente vai ver. Então, eu tinha falado na aula anterior, lá na terça-feira, não a passada, mas na outra, eu falei de uma pesquisa. Não sei se vocês lembram do Sebrae. Então, pessoas, não adianta você pensar em abrir uma empresa, mas você não sabe como que as empresas são classificadas. Daí eu comentei com vocês que vocês poderiam até ir no Sebrae, no site do Sebrae, e ali procurar, pesquisar sobre essas categorias de formalização de empresas. Então, eu vou trazer hoje para vocês um pouquinho como que elas são classificadas, tá? Então, é importante essa classificação, você que vai ser um técnico em administração. Então, por que é importante saber o porte da empresa? Então, a estrutura jurídica e o enquadramento tributário, ele vai depender do tamanho da empresa. Então, como a empresa ela vai funcionar, é um dos fatores que vai depender do porte ali, para você saber como ela funciona, quais são os impostos que ela vai ter que pagar, quantos funcionários ela pode ter para se enquadrar em qual tipo de empresa, na classificação, e quais benefícios e obrigações ela tem que ter, ou que vai ter, né, de acordo com o seu enquadramento. Pessoal, aqui é bem importante, é uma estrutura jurídica, tá? É uma estrutura jurídica que a gente vai conversar um pouquinho. Então, justamente essa parte é que vai definir o porte, como é que ela inicia, depois de um certo tempo, e depois como ela pode chegar, tá? Então, ela passa por uma escala. Primeiro, as empresas, como hoje, por um porte de empresa, tem o MEI, né? No caso, uma empresa de pequeno porte, bem pequeno, normalmente ela é mais caseira, como a gente diz. A microempresa, a empresa de pequeno porte, a empresa de médio porte e a de grande. Depois tem a estrutura jurídica, que é importante você conhecer, como que ela vai se dar, se é uma sociedade anônima, se é que é uma cooperativa, se vai ser uma empresa individual, como que ela vai ser constituída. Por fim, você vai ver o enquadramento tributário. Então, quais são as taxas importantes que você vai pagar? Então, o CNAE e o Simples Nacional, eles vão também auxiliar. Se vocês entrarem na internet e acessarem o Simples Nacional, vocês vão conhecer também o enquadramento de outros tipos de empresa. Agora, o que significa, então, um porte da empresa? O porte da empresa significa a forma como a empresa é classificada. Então, de acordo com o seu tamanho, tá? De acordo com o tamanho dela. Então, no caso, nós temos a partir de um faturamento e de um número de funcionários, por exemplo. O tamanho ele pode ser definido por esses principais fatores, esses dois critérios. O faturamento anual é quando a empresa ganha um dinheiro ao longo de um ano. Então, quanto maior o faturamento, maior tende a ser o porte da empresa. E daí vocês vão descobrir hoje qual é esse valor. Tá? Qual é o valor hoje, por exemplo, para uma microempresa ou para uma empresa grande,
né? E o número de funcionários também. Existe um padrão? Existe um padrão, um número certo. E para ser classificada. Então, é a quantidade de pessoas que trabalham na empresa. Então, os negócios de pequenos têm poucos colaboradores. Já as empresas grandes, elas podem ter até centenas ou milhares de trabalhadores. Então, a quantidade de trabalhadores e o faturamento vão definir ali os critérios, tá? Vão definir qual é o porte dela. Classificação não é apenas de enfeite, pessoal. O porte ele vai ser definido e vai influenciar diretamente o dia a dia da empresa. Primeiro, quais são os benefícios que a empresa pode acessar, como linhas de crédito específica, como a micro e pequenas empresas. Então, elas têm um valor específico também. Então, vai depender do tamanho delas. E quais obrigações legais ela precisa cumprir? Então, vai depender também das regras trabalhistas e contábeis. Vai de acordo com o porte. Quais são os impostos que ele vai ter que pagar, a empresa vai ter que pagar? Já que a legislação brasileira ela cria regimes diferentes para micro, para pequenas, para médias e para grandes empresas. Então, existem diferenças. Por exemplo, na cidade, vocês têm ali microempresas, pequenas empresas. Acredito que também deve ter médias empresas. Então, cada uma provavelmente paga um tipo de imposto e apresenta obrigações legais diferentes, regras trabalhistas e contábeis diferentes. Os benefícios também de crédito para essas empresas são diferentes. Então, o porte ajuda bastante na hora de você realmente descobrir o quanto, né, você pode ter de funcionários ou quanto você pode ter de renda mensal, por exemplo. O porte da empresa, por exemplo, MEI, que é microempreendedor individual, é isso que significa essa sigla. O faturamento anual desde 2019, ele é de 81 mil anual, tá? O imposto, ele é fixo mensal, vai depender da sociedade, que ela não pode ter um sócio, no caso, né? Ela não pode, ela é individual, por isso que se chama microempreendedor individual, ele é sozinho. Agora, o microempresário, ou microempresa, ele pode ter um faturamento anual de 360 mil reais. E daí nós temos os impostos de acordo com o faturamento mensal. Ali, nesse caso, o microempreendedor, ele pode ter sócios, tá? Ele pode ter sócios. Já o microempreendedor individual, não. A empresa de pequeno porte tem um faturamento anual de até 4 milhões e 800 mil. E os impostos também são de acordo com o faturamento mensal da empresa. Pode ter sócios. Já a empresa de médio e grande porte, o faturamento anual é acima de 4 milhões e 800 mil. Então, o imposto aqui também é de acordo com o regime tributário escolhido. Ali ele vai poder escolher. E a sociedade pode ter, no caso, vários sócios. Muitos casos, ele permite a participação de investidores também e de acionistas nesse caso. Então, eu gostaria que vocês anotassem, é muito importante essa classificação, porque a empresa que vocês vão trabalhar ou que vocês pretendem trabalhar, elas estão classificadas nesse formato. Ou ela é um MEI, ou ele é uma microempresa, ou ela é uma empresa de pequeno porte, ou é uma empresa de médio e grande porte. O faturamento ali, aqueles valores que estão ali na tela, são valores que valem desde 2019, principalmente o primeiro ali, o MEI. Ele não teve um ajuste no valor por enquanto. Se você encontrar na internet, você vai perceber que o valor ainda continua o mesmo, tá? E o imposto é fixo no caso do MEI. Pessoal, eu pergunto, quem que da família de vocês tem essa classificação de empresa? Quem que da família é MEI?
Ou ele é MEI ou ele é microempresa, ou ele possui uma microempresa. O primeiro, ele não pode ter sócio. O segundo, sim. O segundo pode ter sócio. Ah, então sim, é o segundo. Então, o valor ali de contribuição provavelmente é maior. Mas o faturamento não pode ser maior que 360 mil anualmente, tá? Anualmente. Pessoal, eu vou pedir para vocês anotarem esses portes, porque eles são bem importantes. É uma forma de você chegar numa empresa e, olhando a empresa, conversando com os gestores, você já vai descobrir qual é o tipo, qual é o porte da empresa. Deu lá, pessoal? As colocações ali que a Simone foi falando sobre cada um, lembre que quanto mais você tem, mais você recebe, mais você paga. Tá? O imposto cada vez vai ser, o valor que você vai pagar de imposto também é bem maior. Então, tanto o faturamento anual, que é no caso do MEI ou do microempreendedor ali, os valores podem ver que tem uma diferença grande, só que quanto mais ele vai receber, mais imposto ele vai pagar, porque é proporcional ao faturamento, tá? É proporcional ao que ele ganha. Agora, pensando aqui no microempreendedor individual, que é o MEI, então ele faz a criação, né, formal como trabalhador autônomo, como a Simone comentou, tem um faturamento anual de 81 mil, a média aqui, então, daria mais ou menos 6.750 por mês. E pode ter, no máximo, um funcionário. Então, quais são os exemplos aqui? Uma manicure, um vendedor de bolo, um eletricista, um mecânico, seriam alguns exemplos de pessoas que pode abrir um MEI, pode ter um MEI. Quais são os benefícios? Abrir o CNPJ, né? Pode emitir nota fiscal, na verdade, deve emitir nota fiscal, ter acesso à Previdência Social e linhas de créditos específicas. Então, tem algumas vantagens no comércio também. Então, é a porta de entrada para quem quer começar pequenos e legalizar seu negócio de forma legal. Já o microempresário, ele é o próximo passo, no caso, depois foi MEI, daí vai para o microempresário ou microempresa. O faturamento anual é de até 360 mil, como a gente viu. Funcionários, ele pode ter de 9 no comércio e serviços ou até 19 na indústria. Então, existe uma diferença aqui entre o comercial e o industrial. E o exemplo é como roupas, lanchonetes, lojas, né, de roupas, lanchonete, oficina mecânica pode se enquadrar aqui com essa modalidade. Já ele vai comportar uma estrutura um pouco maior lá do que o MEI, então com mais clientes e mais funcionários. Então, tem um número limitado, sim, de funcionários pela lei. Já a empresa de pequeno porte, ele tem um faturamento anual de 360 mil, tá? Até 4,8 milhões. Daí o funcionário pode ser de 49 no comércio e de serviços, até 99 na indústria. Por exemplo, padarias de bairro, aquelas padarias grandes de bairro, pequenos supermercados, gráficas. Então, aí nós temos alguns exemplos de empresas de pequeno porte. E a categoria de muitas empresas familiares, elas começam a crescer a partir desse momento ali, ó, e ganham destaque regional, né, mais ou menos com esse número de funcionários, para começar. Já de médio porte, seriam as classificadas conforme a instituição, no caso, o BNDE, o IBGE e o SEBRAE. Eles classificam essas empresas de médio porte. O faturamento também é de entre 4,8 milhões a 300 milhões. Funcionários podem ser de 100 a 499 funcionários. Então, é o meio industrial, regional, da região que nós temos aqui no Paraná, por exemplo. Redes de lojas,
né? Pensem ali, lojas que vocês estão vendo no centro da cidade, que estão crescendo, e também elas aplicam ali a variação de filiais, elas podem ter filiais. Então, já exige gestão profissional com setores bem organizados, daí envolve o financeiro, vai ter um RH, vai ter uma logística bem definida. E a de grande porte, ela tem um acima de 300 milhões, um faturamento anual. Funcionários, ele tem mais de 500 pessoas, 500 funcionários envolvidos. E daí nós entramos nas multinacionais, como a Ambev, o Itaú, a Vale, a Petrobras. Então, são exemplos de grandes empresas. E elas movimentam a economia em larga escala. Então, tem presença nacional ou até mesmo internacional, e elas investem em inovação. Então, aqui, podem ver que o número de funcionários aumentou. O valor do faturamento também. Então, lembre daqueles exemplos que vocês têm aí na tela. Agora, eu gostaria que vocês registrassem essa base de estudos que nós fizemos. Pensem ali com as suas próprias palavras, o que é um MEI, o que é uma microempresa, o que é uma empresa de pequeno porte, de médio porte, grande porte. Tentem definir com as suas palavras o que seria cada um, tá? O que a gente viu nas telas anteriores. Tá? 2 minutinhos, bem rapidinho aí para definir, para a gente ver daí a nossa próxima atividade. Ok? Mais sugestões aqui, então, ó. O MEI é de pequeno porte, como vocês falaram, a formalização é do autônomo. O ME ali, que representa microempreendedor, ele tem o início da expansão, que ele começa a crescer, né? Pode ter um sócio. Já o pequeno porte, com um destaque regional, é da empresa de pequeno porte. De médio porte, já tem a estrutura já mais robusta, né? Ela exige gestão profissional. E a de grande porte são empresas gigantes, que lideram o mercado, tá? Que tem uma liderança no mercado. Então, todas as grandes empresas, ela já foi pequena um dia. O importante é conhecer o tamanho certo e também crescer com o planejamento. Olha a importância do planejamento, certo? Para finalizar a nossa aula, vamos para o resumo. Ó, o porte de uma empresa, ele mostra seu tamanho e a capacidade de atuação. Então, ele é definido principalmente pelo faturamento anual e pelo número de funcionários. Então, lembre sempre desses 2 itens, o faturamento e o número de funcionários, que vai depender do porte da empresa. Isso é uma questão legal, tá, gente? Dá para pesquisar mais sobre isso, ele é um assunto bem interessante, bem importante, que vocês podem ampliar a partir de uma pesquisa, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.